Querido, essa é uma manhã muito especial. Tivemos uma semana extraordinária, uma semana de jejum, uma semana de oração, uma semana de consagração, uma semana de culto todos os dias. E foi surpreendente o número de pessoas aqui a semana toda. E hoje, eu não sei qual é a tua expectativa, mas eu aprendi ao longo da minha vida a usar a fé. Eu comecei usando a fé quando eu era um garoto de 14 anos. E eu fui usando a minha fé. E eu tenho histórias de fé, experiências de fé para contar. Aos 14, aos 15, aos 17, aos 18, aos 20, aos 21, aos 23, aos 25. Eu posso te contar histórias, testemunhos de fé. Mas eu aprendi algo, que a fé tem que ser embrulhada. Ela não pode ser apresentada sozinha. Ela tem que ser embrulhada em algo chamado expectativa. E eu chego hoje aqui com uma expectativa de 2025. Para mim, o dia mais importante de 2025 é o dia de hoje. Porque hoje, pela fé, e com uma grande expectativa, eu selo cada sonho, projeto, plano, para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério, para a minha vida profissional em todas as áreas. E quando eu olho para os meus projetos e para os meus sonhos de 2025, a respeito da minha casa, da minha esposa, dos meus filhos, da igreja, isso gera uma empolgação, isso gera uma expectativa. Isso para mim é a junção do meu aniversário com o aniversário de casamento, o Natal, o Dia dos Pais, junta tudo num dia só e eu acho que não dá nem a metade da expectativa que eu fico. Por quê? Porque tudo que eu coloquei como projeto, eu creio que esse é o dia que eu estou recebendo. A partir de hoje ninguém arranca da minha mão, ninguém arranca do meu coração ou da minha mente a convicção e a certeza que cada um deles Deus já fez. Eu não disse que Deus fará, eu disse Deus já fez. Deus já fez. Por quê? Porque eu estou debaixo de princípios. Agora existe uma expectativa maior ainda do que tudo isso que eu estou falando. É porque nós temos uma palavra profética sobre nós, que 2025 é o ano do favor. Ou seja, se tudo aquilo que eu coloquei eu já estou tomando posse hoje, imagina esse negócio regado por favor, o que não vai acontecer. Então, use esse dia e encha-se de expectativas e creia no que você está colocando nesse projeto de vida. Creia e tome posse. Isso trará sobre você uma alegria e uma celebração como nunca. Porque Deus é fiel para cumprir o que Ele promete. Amém? E essa manhã, antes de orarmos e consagrarmos os nossos projetos de vida, eu quero trazer uma palavra profética sobre a sua vida. Eu quero te dizer o que a Bíblia me ensina e o que a Bíblia te ensina sobre o favor. Mas eu não quero somente ensinar, eu quero profetizar sobre você e sobre a sua casa. Diga 2025 é o ano do favor. Deus nos deu uma palavra que é o ano do favor dos céus e da terra. É o ano do favor de Deus e dos homens. Diga, onde eu entrar, o favor vai chegar.
O que eu fizer, o favor estará lá. Céus e terra se moverão em favor na minha direção. Meu Deus, alguém crê nisso? Alguém recebe isso? O favor de Deus, ele é ou ele vem da graça. Favor, ele vem da graça de Deus. Aquilo que nós falamos o tempo todo sobre a graça. O que é graça? Graça é o favor que você não fez nada para merecer. Graça é o favor. Então, quando eu digo que o favor vem da graça e que graça é o favor de Deus por aquilo que você não fez absolutamente nada para merecer, você chega na conclusão que o favor e a graça é Jesus. Porque quando Jesus morre na cruz, sendo inocente, pegando os nossos pecados e colocando sobre ele, e removendo de nós a nossa iniquidade e o nosso pecado. E a Bíblia diz: aquele que não tinha pecado se fez pecado, e morre levando tudo isso, e crava naquela cruz. E ali naquela cruz ele paga todo o preço necessário, e o preço era alto, era o sangue. E aí ele pega a santidade, aí ele pega a justiça, a justificação que estava sobre ele, e aí ele vem e coloca sobre nós. E aquilo que também não éramos, santos, nos tornamos. Porque no Santo dos Santos, aonde estava a Arca da Aliança, ninguém podia entrar. Somente o sumo sacerdote uma vez por ano. E ele tinha que apresentar um cordeiro e derramar o sangue. E aquele sangue cobria, não apagava, cobria os seus pecados. E ali ele estava limpo de pecado, santo. E ele podia entrar uma vez no ano. Amarrava-se uma corda na sua cintura. E na borda da sua veste tinha muitos sininhos. Quando ele andava, ficava fazendo barulho. Porque se ele tivesse em pecado, ele morreria diante da presença. Não era da arca, era da presença de Deus. E ninguém poderia entrar lá para buscá-lo. Então puxava a corda. Quando Jesus tira todos os pecados que estavam sobre nós, toda a iniquidade, e coloca sobre ele, e ele é o cordeiro, e ele morre, e derrama o sangue, ele não cobre os nossos pecados, ele apaga os nossos pecados. Aí ele pega a santidade dele, a justiça dele, e coloca sobre nós. Então aquele que não tinha pecado se fez pecado, mas aqueles que eram pecadores se tornaram santos. E aí, a partir disso, a Bíblia diz que o véu se rasgou, e o homem pôde entrar, eu e você, no Santo dos Santos, na presença de Deus. O que nós fizemos para estar na presença de Deus? Nada. Isso foi pela graça. Então o favor de Deus é a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? É Jesus. Ele é a graça. Ele é o favor que nós não fizemos nada. E eu quero te mostrar algo. O que ele fez por amor, ele deu de graça. Agora você tem que entender que isso que ele fez por amor foi tão grande. Nós fomos salvos. Nós podemos entrar na presença de Deus e falar com ele. E não somos consumidos. Os nossos pecados não são encobertos, mas são apagados.
Agora imagina ele que fez tudo isso. E isso é o favor. Imagina o que ele não pode fazer por você em 2025, quando ele diz: é o ano do meu favor sobre você e sobre a sua casa. Será que alguém entende isso? O que é o favor de Deus? E aqui eu estou profetizando. O que é o favor de Deus? O povo de Israel foi liberto de tudo que prendia eles. Não foi liberto de uma só coisa. Não foi liberto só da escravidão, da pobreza, da doença. Foi liberto de absolutamente tudo que prendia eles. O favor de Deus em 2025 trará sobre você e a sua casa libertação de tudo que prende e amarra você e a sua casa. Seja na ordem familiar, seja na ordem conjugal, seja financeira, seja na saúde, seja espiritual, seja em qualquer área, o favor de Deus entrará e trará libertação de tudo. Quando o povo de Israel sai do Egito, Êxodo capítulo 12, versículo 31 diz assim: então Faraó chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor seu Deus, como tendes. Ou seja, em uma só palavra, pelo amor de Deus, eu estou profetizando, alguém diga de repente. Alguém diga isso entendendo o que significa de repente. Deus traz a libertação total e completa. Eu profetizo que em 2025 será de repente. Será um dia à noite, ou será um dia ao amanhecer. Será um dia no meio do trabalho, ou um dia comendo à mesa com a sua família. De repente, de repente, de repente, a palavra de Deus vai ordenar a Faraó que solte absolutamente tudo. Não haverá ação na justiça, não haverá situação familiar, conjugal, que prenderá você ou a sua casa, porque o favor de Deus trará libertação total e completa. Mas olha o que é o favor. Diga assim: favor é receber além. Não é só receber, é receber além, é receber mais um pouco. Já estava ótimo, mas olha como continua o texto, versículo 35. E fizeram os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, eu estou profetizando, joias de ouro, roupas, bolsa, sapato, relógio. Está escrito aí, pastor? Não, não está escrito. Eu estou profetizando. E o Senhor deu. E o Senhor deu. O que está escrito? E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, de maneira que lhes deram o que pediam e despojaram os egípcios. Deus não somente trará libertação de tudo, mas Ele trará transferência de riquezas do ímpio para o justo, daquele que é infiel àquele que é fiel. Se isso é para alguém aqui, meu Deus do céu, toma posse. Diga: favor é receber além. Salmo 105, 37. 2 milhões de escravos, comendo mal, trabalhando muito, sem higiene, dormindo mal, morando mal. Quantos eram doentes? Morando em Balneário Camboriú, com toda a infraestrutura, você está cheio de ziquezira? Imagina eles. Salmo 105, 37. E Deus tirou-os para fora com prata, ouro. Não só libertou, isso é favor,
Ainda trouxe a transferência de riqueza dos egípcios para o povo de Israel. E o Senhor os tirou para fora, libertou, com prata e ouro, transferência de riquezas. E entre suas tribos não houve um só enfermo. Aquela noite, não só veio a libertação, favor, mas a libertação veio com transferência de riquezas. E não veio só com transferência de riquezas, mas veio com transferência de riquezas e veio com cura plena e total em todo o povo de Israel. Favor de Deus em 2025 sobre você e a sua casa trará libertação de tudo. E junto com a libertação, Deus trará uma transferência de riquezas. E não haverá doente enfermo no meio do arraial. Se essa é uma palavra para alguém, meu Deus. Segundo, o que é o favor de Deus? Não lutaram as suas guerras. Cheio de guerras, cheios de lutas, mas eles não precisaram lutar as suas guerras. O rei Josafá estava com medo porque o exército do inimigo era maior do que eles. E ele estava com medo de ir para a guerra porque iriam morrer. Se ele tivesse ido para a guerra e vencido, era a favor de Deus, sim ou não? Meu Deus, você está com medo de uma guerra, você está com medo de uma situação que você está atravessando. Se Deus te der vitória hoje, é favor de Deus, sim ou não? Lógico que é. Diga, mas Deus quando dá e é favor, é além. Só de dar vitória já era o favor. Eu estou profetizando. Mas Deus não só deu vitória. Olha isso, 2 Crônicas 20:15. E disse Deus: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assustei, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Ei, favor de Deus em 2025, eu estou profetizando, as suas guerras, Ele vai lutar por você. Você não só terá vitória, mas não vai precisar enfrentar a guerra, porque o favor trará vitória sobre você e a sua casa. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa peleja, não tereis que lutar. Meu Deus, se você entender o que é esse dia de hoje, querido, não é só selar os seus projetos, é receber uma palavra profética, da qual você não pode esquecer nenhum dia de 2025. Se alguém crê em profecia, toma posse, levanta a tua mão aí. Nessa peleja não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assustei. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será com cada um de vocês, diz o Senhor dos exércitos. O que é o favor de Deus? Ele não somente te dará vitória em 2025, mas Ele vai lutar as suas guerras, das quais você não terá que pelejar. Se posicione e verá o livramento que Deus te trará sobre você e trará sobre a sua casa. Você não vai lutar, porque o Senhor lutará por você. 2025 é o ano que Deus trará vitória sem esforço. Só quem tem fé para tomar posse mesmo. Terceiro, o que é o favor de Deus? O favor de Deus é prosperar além da sua capacidade. Trabalhei, lutei, conquistei, comprei uma casa, prosperou, parabéns. Sua capacidade. Comprei um carro, parabéns. Montei uma empresa, minha empresa dá lucro. Há 25 anos está dando lucro todos os anos, parabéns. Isso é seu esforço. Isso é sua capacidade. Agora, quando o favor vem, você recebe além. É Deus te prosperar além da sua capacidade. Salomão, 1 Reis 3:12.
Eis que fiz segundo as tuas palavras. Deus está dizendo a Salomão: você me pediu sabedoria, eu vou te dar. Dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve igual, nem depois de ti se levantará outro como tu. Também, até o que não me pediu, isso é favor. Meu Deus, levanta a tua mão e diga: até o que eu não coloquei no projeto de vida, isso é favor, Ele vai me dar. Olha só o que ele diz: até o que não pedistes, eu te dou, assim riqueza como glória, de maneira que não haverá entre os reis ninguém semelhante a ti, por todos os dias da sua vida. Eu profetizo que 2025, você vai fazer segundo a sua capacidade, vai prosperar. Mas o favor de Deus virá sobre você, e ele será tão real e tão intenso, que Deus te dará até o que você não pediu, te prosperará além da sua capacidade. Se isso é para alguém aqui, meu Deus, toma posse, querido, celebra, faz alguma coisa. Diga: 2025 é o ano do favor de Deus e dos homens. E eu quero profetizar o que é o favor dos homens sobre a sua vida em 2025. E como será o favor dos homens sobre a sua vida em 2025. Deus levantará alguém em 2025 que virá na sua direção. E o favor dessa pessoa sobre você será para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Foi assim com Neemias. Deus chama e diz assim: vai a Jerusalém e restaura os muros. Ele diz: Senhor, eu sou estrangeiro, eu sou escravo, eu estou no cativeiro e sirvo ao rei. Impossível eu fazer isso. E Deus diz: levantarei um homem, e você terá o favor deste homem para cumprir o propósito. Meu Deus, diga: Deus está levantando alguém em 2025, e eu já vejo, Ele me dará o favor dEle, para eu cumprir o propósito. Meu Deus, alguém está entendendo isso? Neemias capítulo 2, versículo 7. Disse mais o rei a Neemias. Disse mais ao rei, disse Neemias ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores além do rio, para que permitam eu passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, o guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. O rei dá a ele autorização, liberação, para ele entrar onde ele quisesse, para ele passar pela terra que ele quisesse, para ele pegar o que ele quisesse, para cumprir o propósito de Deus na vida dele. 2025, Deus levantará homens nessa terra. Alguns daqui, eu profetizo que alguns virão de longe, e esses homens estenderão a mão com favor sobre você, e trará sobre você aquilo que você precisa para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Se essa palavra é para alguém aqui, por favor, toma posse disso. Segundo, o que é o favor dos homens em 2025? Diga: de escravo. De escravo para livre é o favor, sim ou não? Ah, tu era escravo, agora tu é livre, você faz o que você quiser. É o favor, sim ou não? Mas quando o favor vem, a gente recebe
Que jeito que a gente recebe? De escravo não é a livre, é de escravo a príncipe. É legal porque tem muitas pessoas fazendo projeto de vida, mas poucas com expectativa da fé. Que quando eu libero uma palavra, sabe o que Deus vai fazer na sua vida em 2025. Eu estou dizendo que é de escravo a príncipe. Deus não vai só te libertar, Deus vai te colocar em uma posição que você nunca imaginou que estaria. Foi assim o favor dos homens na vida de Moisés. Êxodo capítulo 2, versículo 10. Moisés era para morrer. A mãe não mata, joga no rio. O cesto para do lado da filha de Faraó. A filha de Faraó diz: manda uma mulher hebreia cuidar dessa criança. Aí chamam a própria mãe de Moisés, que cria ele e amamenta ele. E quando ele era garoto, ela traz quem? O filho da escrava, que era o quê? Escravo. E ela traz, segundo a palavra da filha de Faraó, e ela traz o filho escravo. Êxodo 2:10. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, favor dos homens, e ele foi para ela como filho, e chamou seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tirei, a partir de agora, por adoção, não será mais escravo judeu, mas será príncipe do Egito. Deus em 2025 vai te tirar de uma situação de escravidão que te prende, te amarra, e não vai só te libertar, mas Deus trará alguém, e o favor deste homem sobre a sua vida te colocará numa posição de destaque, de influência sobre a cidade, sobre a nação, porque Deus te colocará como príncipe das nações. Ah, para quem é essa palavra? Terceiro, o que é o favor dos homens e como isso vai acontecer em 2025? Deus trará o favor, não de qualquer homem, Deus trará o favor daqueles que estão investidos de autoridade. Deus trará o favor do rei sobre a sua vida. Você terá favor do prefeito, você terá favor do governador, você terá favor do presidente, você vai ter favor dos militares, você vai ter favor de todas as pessoas que estão investidas de autoridade. Em cada lugar que você entrar, em uma hierarquia, em uma autarquia, em um departamento, em um ministério, em uma secretaria, se existe alguém de autoridade ali, o favor da autoridade estará sobre a sua vida. Levanta a tua mão e diga: eu terei em 2025 favor da autoridade. Esther, de uma mulher pobre, órfã, escrava, refugiada, exilada, se torna rainha. E como rainha, tinham muitas, mas ela se torna a rainha principal, e as outras viram concubinas. Mas como rainha, ela apenas era a mulher do rei, que ele via quando ele queria. Ela não podia pedir, ela não podia fazer, ela não tinha autoridade. Mas Deus dá graça, e ela passa a ter o favor do rei, o favor da autoridade. Esther capítulo 5, versículo 2. E sucedeu o quê? Vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, alcançou ela graça. Alcançou ela o quê? Graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que estava na sua mão. Isso era símbolo do favor do rei. Então Esther se chegou e tocou na ponta do cetro. 2025, as autoridades vão estender a caneta na sua direção.
e você terá favor das autoridades, e você vai tocar na caneta da autoridade, e tudo aquilo que for necessário da autoridade virá sobre você, porque 2025 é o ano do favor de Deus e do favor dos homens, mas haverá favor dos homens e também favor do rei, favor de quem está investido de autoridade. Sua vida será liberada para uma prosperidade, para uma conquista, para uma posição que você jamais imaginou, porque favor do rei estará estendido na sua direção, diz o Senhor dos Exércitos. Se é para alguém essa palavra, toma posse, se coloca de pé, celebra, se expressa, faz alguma coisa. O rei estende o favor e ele dá uma canetada, manda matar o inimigo de Esther. Eu estou profetizando. Cada um receba no seu nível, cada um receba pela sua fé e na sua condição. A caneta da autoridade estava estendida, e foi estendida de tal forma que o inimigo foi abatido. Segundo, ele estende o cetro, é numa canetada. Ele liberta toda a nação de Israel do decreto de morte. Haverá uma caneta de uma autoridade estendida sobre você, que não somente abaterá os teus inimigos, mas trará libertação de toda situação que te amarra e te prende, que te impede de avançar, de conquistar, de ir além. Terceiro, não parou por aí. O cetro dele estende, e uma caneta foi estendida, e numa canetada, todo bem e patrimônio do homem mais rico daquela nação foi transferido para o pai de Esther, Mordecai, o pai adotivo. Haverá uma caneta em 2025 na sua direção, e ela será assinada, aonde riqueza, prosperidade e abundância será liberado. Eu não sei se é um contrato que você vai assinar, eu não sei se é uma sociedade que você vai assinar, eu estou profetizando, mas haverá uma caneta de uma autoridade na sua direção, e ela vai assinar a autorização de uma prosperidade, de uma abundância financeira que virá sobre você e a sua casa. Meu Deus, levanta as duas mãos aos céus e grita: 2025 é o ano do favor dos céus e da terra, de Deus e dos homens, sobre a minha vida, sobre a minha casa, e eu viverei debaixo do favor, a prosperidade de Deus, em nome de Jesus. Só quem crê, só quem entende, só quem recebe, celebra, ei, se expressa, faz algo aí. Aleluia!